Fala pessoal, tudo bem? Com a queda de Bashar al-Assad na Síria, quem vai disputar o poder? E que história é essa de que a bandeira da Síria vai mudar? Bora tentar entender então o que está acontecendo na geopolítica da Síria, a situação delicada aí com a troca do poder, com a fuga do presidente, com a tomada de rebeldes. Vamos tentar ver quais são os principais grupos na liderança dessa modificação do poder e o que isso pode representar para a região. Além disso, verificar essa história da mudança da simbologia da bandeira. Lembra que a bandeira é algo simbólico para qualquer nação. E por que, com a troca do poder, talvez a bandeira da Síria mude? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita aí para deixar seu like, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo como esse. Bora comigo então tentar verificar o que está acontecendo na Síria nesse momento. A gente começa falando da queda de Bashar al-Assad, né? Entender quais grupos disputam poder na Síria nesse momento. O ditador foi deposto no último domingo, a gente inclusive tem um vídeo aqui falando sobre isso, por uma ofensiva relâmpago. 10 dias os grupos rebeldes, liderados pelos islamistas, chegaram à capital. Delicadíssima situação. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi deposto no último domingo por uma ofensiva relâmpago de rebeldes liderados por islamistas. Essa ação pôs fim a mais de meio século de governo da dinastia fundada por Hazel al-Assad, o pai de Bashar al-Assad. E a gente teve aí uma mudança bem significativa agora com os rebeldes chegando no poder. O principal grupo rebelde, HTS, ou Hayat Tahrir al-Sham, grupo rebelde sunita que liderou os avanços do território nas últimas décadas, mas não é só esse grupo que está aí, tá, galera, lutando contra Bashar al-Assad nos últimos anos. Se concentra na região noroeste da Síria, o HTS, estendendo-se por Alepo, centro econômico sírio, Hama, Homs, até a chegada da capital Damasco. Grupos opositores concentrados no centro do país são tidos como um grupo mais moderado. Grupo Alauítas dominam parte do litoral sírio com saída ao mar Mediterrâneo. Engloba a cidade de Latáquia, Tartus, onde as instalações militares russas estão há décadas. Curdos, que dominam a região norte e nordeste da Síria, tiveram apoio dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico, são inimigos de forças apoiadas pela Turquia. País ao norte da Síria teme o avanço dos curdos dentro do seu território, até porque, como eu já trouxe em outros vídeos falando para vocês, a comunidade curda é uma comunidade muito significativa, muito representativa, próxima a 30 milhões de curdos nós temos no mundo hoje. E eles buscam a criação de um território para si, para ser o Kurdistão ou algo semelhante, que pudesse englobar toda essa população, essa nacionalidade curda. E aí seriam territórios, se imagina, territórios entre a Síria e a Turquia. Drusos, minoria que busca um governo independente, localizado no sudoeste sírio, englobam a região Sueida. Embora o destino político da Síria ainda seja incerto, analistas consultados pela Globo News, a reportagem aqui é deles, falam da possibilidade da criação de uma federação no país, que contemple as demandas de autonomia de cada um dos grupos envolvidos. Até essa possibilidade está sendo aventada, tá, pessoal? De se haver uma coalizão de diferentes grupos, porque a gente tem diferentes realidades, inclusive religiosas ali, e diferentes grupos étnicos, inclusive, dentro desse território sírio. E para que haja uma tranquilidade, que haja paz, que haja possibilidade de voltar à normalidade depois de tantos anos de um mesmo grupo no poder, uma mesma família no poder, e nos últimos pelo menos 13 anos de guerra civil, tem que se haver um entendimento entre as diferentes partes. E é isso que vai se buscar nesse momento, é isso que se espera. Tanto que a Rússia já pediu para conversar sobre a situação da Síria na ONU, e a tendência é que haja a busca de um entendimento entre as partes, apesar de que já tem Israel se movimentando na fronteira, buscando alguns avanços, inclusive dentro do território sírio, apesar de ele deixar claro que a ideia é defender o próprio território de avanços de grupos que inclusive podem ser contra eles. Então, pensar sobre isso é importante. A gente também falou sobre a questão da bandeira, né? A bandeira da Síria vai mudar? Porque a oposição quer adotar o símbolo pré-dinastia Assad. Bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da resistência à ditadura, foi hasteada na embaixada da Síria em Moscou, capital da Rússia, no dia seguinte à queda do governo de Bashar al-Assad. A bandeira atual foi adotada pelo pai do atual ditador. E aí, a gente tem a bandeira da oposição, hasteada na embaixada da Síria em Moscou, já no dia 9 de dezembro de 2024. Então, a gente vai perceber que há uma modificação nessa bandeira e na atual bandeira da Síria. Depois de que rebeldes sírios tomaram a capital Damasco e disseram ter derrubado o regime do ditador Bashar al-Assad, uma bandeira diferente da oficial da Síria começou a ser ostentada por parte da população local. E não só na Síria, tá? A bandeira foi hasteada em embaixadas ao redor do mundo, como em Moscou, onde Bashar al-Assad está em asilo político.
até algo simbólico, né? Porque você acaba hasteando a bandeira justamente onde você tem o ex-presidente que adotava a antiga bandeira que foi hasteada pelo seu pai. Embora tenha 3 faixas horizontais, uma verde por cima, outra branca na coluna do meio e uma terceira preta embaixo. 3 estrelas vermelhas são estampadas no centro. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Essa representação também foi vista nas embaixadas sírias de São Petersburgo, também na Rússia, e em Madrid, a capital espanhola, e representa símbolo da antidinastia Assad. Olha ela aqui para vocês, tá, galera? A bandeira da Síria, o que pode ser, né, a futura bandeira da Síria, é uma bandeira que já existia antes da família Assad chegar ao poder, há mais de 50 anos atrás, e que agora está sendo hasteada pelos grupos rebeldes que chegaram ao poder. Bandeira da Síria utilizada entre as décadas de 20 e 40, retomada por rebeldes que derrubaram o governo de Bashar al-Assad. Essa bandeira é símbolo do grupo HTS e foi utilizada como representação oficial da Síria entre 1920 e 1946, durante o período em que foi colônia francesa após a Primeira Guerra Mundial. E entre 1963 e 1972, disse a pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP, e do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, o NUPRI, Ana Carolina Moraes, ao G1. Ainda de acordo com a pesquisadora, a bandeira com estrelas vermelhas ganhou um significado de resistência pelos sírios ao longo dos anos. Então hoje a oposição quer retomar essa simbologia. A atual bandeira da Síria, com 3 faixas horizontais, vermelha por cima, branca no meio e preta de baixo, com 2 estrelas verdes no centro, foi adotada em 1972 pelo ditador Hazel al-Assad, pai de Bashar al-Assad, e que ficou no poder até o ano de 2000, o ano que ele faleceu. Está aqui a atual bandeira, a bandeira oficial da Síria, desde 1972, e está aqui a bandeira que pode ser utilizada, que está sendo hasteada. Dá para ver, gente, que há uma diferenciação. A gente começa com vermelho, branco e preto, na atual bandeira da Síria, a bandeira oficial hoje da Síria, e na bandeira que está sendo hasteada pelo governo provisório, né, pelos rebeldes no poder, ó, verde, branco e preto, com 3 estrelas ao invés de 2. Então, o vermelho está presente ali, não vai ter uma faixa vermelha, aqui a gente tem uma faixa verde no local da vermelha, o branco e preto continuam, né, e aumenta o número de estrelas e se tornam 3 estrelas vermelhas. Você tem 2 estrelas verdes hoje na bandeira, e na bandeira que está sendo hasteada pelos rebeldes, você tem 3 estrelas, e são estrelas vermelhas, até com uma simbologia ligada diretamente a esse movimento de resistência que conseguiu derrubar Bashar al-Assad. A Federação das Repúblicas Árabes, composta por Síria, Egito e Líbia, foi o grupo que tentou criar um Estado árabe, unificando seus integrantes, mas que não obteve sucesso, né? Mas enfim, a bandeira da Síria vai ou não vai mudar? É possível, mas uma mudança legítima da bandeira depende do reconhecimento do novo governo, que ainda está sendo formado em transição entre os rebeldes e remanescentes da gestão Assad pela comunidade internacional, segundo Ana Moraes. O HTS é um grupo considerado terrorista. A gente não sabe se esse governo será considerado legítimo pela comunidade internacional e nem pela própria população, né? Caso o novo governo seja considerado legítimo, eles têm esse poder para mudar a bandeira oficialmente. Mas na prática, mesmo já mudaram, tanto que quando a gente vê as embaixadas ao redor do mundo achando a bandeira nova, a gente percebe isso, né? Até se resolver a questão do reconhecimento do novo governo, nada é oficialmente legítimo, afirmou a pesquisadora. Tá aí uma imagem do ex-presidente Bashar al-Assad, a gente já pode falar dessa maneira, porque ele está refugiado na Rússia e até a sua saída foi mediada também pela Rússia, tá? Só para deixar claro. A bandeira da oposição síria hasteada na segunda-feira, dia 9, na Embaixada da Síria em Moscou, segundo constatou um correspondente da agência de notícias France Press, um dia após a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto pelos rebeldes. Um grupo de homens hasteou a bandeira emblemática de oposição com as 3 estrelas vermelhas na representação diplomática da capital na Rússia, segundo o jornalista da AFP. A embaixada está aberta e trabalha normalmente sob a nova bandeira, declarou uma fonte da representação síria às agências públicas tais. A ação simbólica ocorre depois de Bashar al-Assad e sua família estabelecerem-se em Moscou. Segundo informam as agências de notícias russas, no domingo elas já falaram sobre isso, né? Com base em uma fonte do Kremlin. A AFP não conseguiu confirmar as informações até o momento. O Kremlin também não confirmou nem negou a presença de Assad em território russo, apenas confirmou que deu asilo político ao ditador. Ainda no domingo, o governo russo disse que Assad deixou a Síria e ordenou uma transição pacífica de poder. A Rússia, presidida por Vladimir Putin, era ao lado do Irã, principal aliado do país, e, infelizmente, Moscou se envolveu militarmente até em 2015, mas, ultimamente, o território da Rússia, o exército russo está voltado para a guerra na Ucrânia. Então é importante pensar sobre essa questão, né? Fazendo então uma análise da situação no momento. Nada, como diz a reportagem oficial,
tudo é oficioso ainda, mas sabe-se que o governo de Bashar al-Assad já caiu, já ruiu, ele não está mais no território sírio, mas essa transição, embora mediada, tanto que as tropas não demonstraram resistência, não houve resistência para os rebeldes entrarem no território sírio, para tomarem a capital Damasco, melhor dizendo, foi negociada pela Rússia, principalmente, pelo Irã, pelo próprio governo até então, pelo próprio presidente, para que houvesse uma transição mais tranquila para o país. Só que nós temos que entender que são diferentes forças, diferentes grupos, com diferentes interesses que precisam, como a gente disse inicialmente aqui no vídeo, de uma coalizão, de um entendimento, de governos que possam representar esses diferentes interesses e esses diferentes grupos. Isso não é simples, tá, pessoal? Na verdade, é muito complexo. Então, nesse momento, a gente vive uma situação de muita tensão na Síria com relação ao seu futuro e o que esse futuro reserva para a população. O governo brasileiro, inclusive, tem pedido nos últimos dias para que a população brasileira que vive na Síria volte para o país. Vários países que deram refúgio a mais de 5 milhões de sírios, a maior saída de população fugindo do seu território nacional desde a Segunda Guerra Mundial, vários países acreditam que agora, com esse governo provisório e a possibilidade de estabilização das relações dentro da Síria, da diminuição dos conflitos, que se tem a possibilidade dessas pessoas poderem voltar para os seus lares nacionais, para o seu território. Mas ainda é muito prematuro tomar alguma decisão ou ter algumas, não tomar alguma decisão não, mas ter certeza do que vai ser o futuro. O que se espera é que as Nações Unidas, grandes potências, principalmente a Rússia, que é a que mais se interessa ali das grandes potências pelo conflito, possa mediar para que essa população possa viver dias de calmaria, de paz nessa região do Oriente Médio. Se você gosta desse conteúdo, já dê seu like, se inscreve no canal e não saia sem ativar o sininho das notificações. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente traz mais geopolítica para você. Obrigado, até a próxima.